Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos, a paz do Senhor para você que está nos assistindo através dessa live na nossa página. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer enorme estar mais uma vez com você aqui, ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? Então eu já quero convidar você que está aí comigo, aí conectado conosco na nossa página, a abrir a sua livra no livro do profeta Samuel. Livro de 1 Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Eu vou ler apenas um versículo e quero externar a minha alegria através dessa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você de forma poderosa. Essa mensagem eu quero colocar um tema para ela. O tema dessa mensagem hoje é possível. É possível se destacar em momentos difíceis. E esse é um texto muito conhecido, todos nós conhecemos a história, de Samuel. E eu tenho certeza que Deus vai falar. Enquanto você procura na sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou orar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa noite. Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ouvir a Tua voz. Pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de podermos estar, Senhor, ouvindo a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, que é santa, que é como uma espada de 2 gumes, Senhor, que é tão penetrante, Senhor, que ela vai aonde ninguém pode ir. Ela alcança, Senhor, aonde um homem, a ciência, a tecnologia não tem como alcançar, que é entre a alma e o espírito. Somente a Tua palavra, Senhor, ela tem poder de ir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite. Abençoa, Senhor, os Teus filhos. Pai, eu faço menção da Tua palavra agora, Senhor, que ela venha ter livre percurso em nossos corações, que nenhuma ação do inferno, Pai, que nenhuma ação do diabo possa impedirmos de ouvir a Tua voz, porque a Tua palavra diz, Senhor, operando o Senhor, quem impedirá? E esse momento, Senhor, vai ser o operar da Tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você que achou comigo aí, abriu já a sua Bíblia, de repente você está em casa, nos assistindo na sua televisão, abriu a tua Bíblia no celular. Vamos fazer menção do texto. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo 1. Que diz assim: e o jovem Samuel servia o Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Eu vou ler mais uma vez para você memorizar comigo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Amém? Você aí na sua casa, sinta-se à vontade. Pode de repente você que está em pé se assentar, porque nós vamos fazer menção dessa palavra. Querido, como eu falei no início, é um texto muito conhecido. Quem não conhece Samuel, não tem como eu falar de Samuel sem falar primeiramente antes de sua mãe. Samuel é um filho muito desejado pela sua mãe. Todos nós sabemos a história de Ana. Todos nós conhecemos, já ouvimos dezenas, centenas de pregações sobre Ana, sobre Samuel. O milagre que Deus fez de abrir a madre de Ana e que ela pudesse gerar. O voto de Ana quando ela ofereceu ao Senhor que se o Senhor desse um filho a ela, ela entregaria ele para servir ao Senhor. Todos nós conhecemos o quanto Ana sofreu, o quanto Ana passou, o que Ana passou para chegar ao milagre de poder gerar um filho. Todos nós conhecemos isso, sabemos o quanto foi desejado esse filho, o quanto ele foi desejado. Mas eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando eu leio esse texto, quando eu medito nesse texto, quando eu vou meditar no texto de Samuel, de capítulo 1 até em diante, de todo o texto que Samuel escreve para nós,
Eu vou entender que os propósitos de Deus, os planos de Deus estão muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Os planos e os propósitos de Deus estão muito mais além daquilo que de repente até mesmo nós como homem planejamos. O sonho de Ana era ter um filho. O projeto de Ana com seu esposo Elcana era gerar um filho, mas Deus já tinha um outro plano, Deus já tinha um outro propósito para aquele momento. Por isso que quando Deus abre a madre de Ana e vai gerar Samuel, Deus já estava preparando Samuel para o teu desígnio, para o propósito a qual Deus queria que Samuel nascesse. E nós entendemos que Deus, Ele faz as coisas no tempo certo, na hora certa, porque a vontade dEle é a que prevalece. E a Bíblia vai dizer que Deus se lembra de Ana, e quando Deus se lembra de Ana, Ele abre a sua madre, e Ana gera Samuel, e o menino nasce, e o menino começa a crescer. E a Bíblia vai relatar o momento que quando Elcana vai subir, como eles subiam de ano em ano a Siloé para poder sacrificar e adorar ao Senhor, Ana disse: olha, eu não vou agora. Por quê? Porque eu preciso amamentar o menino. Quando ele se desprender, quando ele se desamamentar, eu aí irei sim ofertar, adorar, sacrificar e adorar ao Senhor e pagar o voto que eu fiz ao Senhor em deixar o menino para servir. E assim se passaram alguns dias, alguns anos, e assim sucedeu. Ana foi lá cumprir o voto ao Senhor, levou Samuel até o profeta, até o sacerdote ali, levou Samuel até ali, que é o sacerdote naquele momento, e assim ela cumpre o voto que ela faz, e deixa Samuel sendo criado, sendo ali direcionado, educado perante o Senhor através de Eli. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3, no versículo 1, a qual nós lemos, e aqui eu inicio a nossa mensagem nessa noite. E a Bíblia vai dizer que Samuel, ele começou a servir ao Senhor perante Eli. Quando eu comecei a meditar nesse texto, eu confesso que eu fiquei procurando uma explicação. E eu orei ao Senhor e pedi que o Espírito Santo me explicasse, porque no versículo 1 a Bíblia vai dizer que o Samuel servia ao Senhor perante Eli, mas no versículo 8 a Bíblia vai dizer que Samuel não conhecia ainda o Senhor e não tinha ouvido a sua palavra. E a Bíblia, aí o Senhor, através do seu Espírito, me instruiu e me disse: porque não tem como primeiramente conhecer a Deus sem antes não andar com uma vida reta em obediência àquele que te direciona a conhecê-lo. A Bíblia vai dizer que quando Samuel servia ao Senhor perante Eli, era a referência de Samuel, de Deus, era o sacerdote Eli. Eli foi um homem sacerdote naquele momento. Eli era quem instruía, quem julgava. Eli era quem direcionava ao povo, quem o povo, a nação de Israel, trazia o sacrifício. Eli era aquele que sacrificava perante a Deus diante do povo. Eli, naquele momento, ele começa a instruir a Samuel. Mas tem um detalhe na vida de Eli. A Bíblia vai dizer que ele não conseguia direcionar e corrigir os seus filhos. E aqui eu entro na mensagem com o tema dessa noite: é possível sim e se destacar em momentos difíceis. A Bíblia diz que Samuel, ele começa a servir ao Senhor perante Eli, ou seja, através da referência que ele tinha, através do homem que ele tinha como referência. E a Bíblia vai dizer que nesse momento, no capítulo 3, que a Bíblia vai dizer para mim e para você, que Deus começa a se revelar a Samuel. E eu quero dizer, e eu tenho uma palavra de Deus para direcionar para você nessa noite. Deus, nesses momentos difíceis, é o melhor momento que Deus se revela para nós. Se tem um lugar melhor, se tem um momento ideal para Deus começar a nos revelar aos propósitos, para Deus começar a falar conosco, esse momento é os momentos mais difíceis. Você quer ver quando José estava sendo vendido pelos irmãos, quando José estava para ser, aleluia, foi preso, quando José foi caluniado, esses momentos difíceis foram os momentos que Deus se revelou a José. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus manda te dizer que esse momento é o momento que Ele vai começar a se revelar a você. Mas eu tenho uma palavra para direcionar a tua vida nessa noite. Se prepara, porque Deus vai começar a se revelar para você.
os propósitos dele para a tua vida. É nesses momentos difíceis que você pode estar passando que ele vai se revelar a você. E eu acho lindo isso, porque a Bíblia fala para mim e para você que não há nada nesse mundo, não há nada comparado com a glória que ele vai nos revelar. Como assim? Nos momentos difíceis, nos momentos, porque a Bíblia fala, não há tribulação, não há dificuldade, tudo isso não é comparado à glória que ele vai nos revelar um dia. Ou seja, o que você quer dizer, Davi? Eu quero dizer para você que independente da situação que você esteja vivendo, independente da dificuldade que você está passando, se prepara, porque Deus vai se revelar para você e os propósitos dele vai ser designado para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Samuel, um certo momento, Samuel, ele vai dormir. O profeta Eli foi dormir. Samuel foi esperar a lâmpada do templo do Senhor apagar para deitar. Eli já estava dormindo. E aí um certo momento Samuel escuta uma voz chamar pelo seu nome, Samuel. E ele escuta e diz: eis-me aqui. E corre até Eli, porque ele pensa que Eli estava o chamando. E Eli vira para Samuel e fala assim: não te chamei, menino, volte a deitar. E a Bíblia vai dizer que Deus o chama pela segunda vez, e ele faz ele toma as mesmas atitudes. Ele corre até Eli e pergunta: o Senhor me chamou? E o profeta e o sacerdote Eli diz a mesma coisa: vai dormir, menino. E pela terceira vez a Bíblia vai dizer que o sacerdote Eli entendeu que era Deus chamando o menino, que Deus era Deus querendo falar com o menino. Ei, querido, eu venho como profeta para a tua vida nessa noite para te dizer: ei, essa luta, essa dificuldade, esse momento difícil que você está passando, não é para você ficar prostrado e nem parado e desanimado. Levante a tua cabeça, atente aos seus ouvidos, porque Deus vai falar com você, Deus vai se revelar a você, Deus vai mostrar a você aquilo que Ele tem para a tua vida. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel ouve que o Eli dá a direção, ele fala assim: Senhor, pode deixar. E quando Deus chama Samuel pela terceira vez, ele diz: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Uma coisa que eu quero te dizer para você: porque Davi é possível se destacar em momentos difíceis. Sabe por quê? Eu quero dizer para você um dos segredos de Samuel que fez ele se destacar em meio aos momentos difíceis. Porque na casa que Samuel servia ao Senhor perante Eli, servia Ofni e Finéias também, tinha o sacerdote também, e tinha outras pessoas que serviam a Deus naquele momento. Mas por que Samuel se destacou? Qual é o segredo de Samuel para se destacar? Eu costumo dizer que Samuel viveu um dos períodos mais difíceis de Israel. Eu costumo dizer, e pela Bíblia eu tenho base para falar isso, porque Samuel viveu os momentos mais difíceis de Israel. Porque Samuel, quando começou o seu ministério de sacerdote, Samuel, quando começou o seu ministério como profeta, como juiz daquela nação, porque Samuel tinha esses três desígnios: ele era sacerdote, ele era juiz e ele era profeta também para aquela nação. Foi um período mais difícil que ele se encontrou. Por que, Davi? Porque a Bíblia diz que os filisteus entraram em guerra com Israel. E assim, quando os israelitas começaram a entrar em guerra com os filisteus venceram a guerra e levaram consigo a arca do Senhor, a arca que simbolizava a presença, a arca que simbolizava a glória de Deus, foi levada, foi tomada pelos filisteus. E Samuel estava naquele momento, naquele período mais difícil de Israel. Porque, querido, eu posso não ter dinheiro, eu posso não ter de repente uma conta gorda, eu não posso de repente ter aquilo que sonhei, eu não posso ter aquilo, mas o que eu não posso viver é sem a presença de Deus e sem a glória de Deus. Eu posso não ter o carro que eu quero, eu posso não ter a casa dos meus sonhos, eu não posso ter a roupa que eu desejo vestir, eu posso de repente não ter aquilo que desejo no coração, mas o que eu não posso viver é sem a glória de Deus. Fica essa dica para você, querido: abra mão de tudo, só não abra mão da presença de Deus. Samuel, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus saiu de Israel. Como é que você me afirma isso, Davi? Quando uma das mulheres de Ofni, quando uma das noras de
Eli disse que quando recebeu a notícia que o profeta, que o sacerdote Eli morreu, que o seu marido tinha morrido, ela sentiu tanta dor que se agachou e teve o teu filho naquele momento. E as parteiras perguntaram qual seria o nome do menino, e ela deu o nome do menino mediante aquilo que ela estava vivendo. Qual foi o nome do menino? E ela deu Icabod-se, ou seja, o significado: foi-se a glória de Deus. E Samuel começou seu ministério sem a glória de Deus estar em Israel, mas não tinha importância, porque a glória de Deus estava no coração dele, a presença estava na vida dele, porque ele ouvia ao Senhor em meio a tantas dificuldades. Ei, querido, não se importa com o que dizem ou o que falam, não importa, o importante é você servir ao Senhor e mantendo a presença dele na sua vida. Ei, querido, Samuel se destacou. Primeira coisa que fez Samuel se destacar em momentos difíceis é porque ele servia ao Senhor perante Eli. Como assim? Ele servia ao Senhor perante a sua liderança. Como assim, Davi? Independente das atitudes de Eli, ele era fiel ao Senhor perante Eli, ou seja, ele servia ao Senhor perante Eli. Então eu tenho uma dica para te dar, e a primeira palavra que eu quero dizer para você nessa noite é essa: continue servindo ao Senhor, continue servindo a Deus, porque em momentos difíceis isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. A Bíblia vai dizer que Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Quando Deus chama Samuel e se revela a Samuel, e quando Deus fala para Samuel tudo o que ele iria fazer sobre a casa de Eli, sobre a omissão daquele sacerdote em não corrigir os seus filhos. E aqui eu aprendo algo: quem vive através da obediência recebe as promessas, o chamado se cumpre, e Deus levanta e faz a viver o melhor momento em meio às dificuldades. Mas quem não obedece ao Senhor não escuta a voz de Deus. Quem não obedece ao Senhor, quem não obedece uma liderança ou obedece ao Senhor, ele não ouve a voz de Deus. Ele pode escutar qualquer coisa, menos a voz de Deus, porque Deus, ele respeita princípios. Deus, ele tem os seus princípios. E Samuel, por que Samuel ouviu, Ofni não ouviu? Por que Samuel ouviu e Ofnéias não ouviu? Por que Samuel ouviu e Eli não ouviu? É porque Samuel tinha no seu coração, ainda menino, em servir ao Senhor perante uma liderança. Ei, querido, eu tenho uma notícia para te dar. Você que está em casa, não acha que você não precisa de um pastor. Não fique pensando que você não precisa de alguém para que possa te instruir. Você acha que é independente ao ponto de achar que sozinho não importa. Aí você pode até usar de alguns discursos dizendo: mas olha, o véu foi rasgado, pastor, e agora eu tenho livre acesso ao Pai. Glória a Deus, você tem, porque Jesus te deu esse direito. Mas a Bíblia diz que Deus levanta homens, mulheres com autoridades, com unção, para poderem instruir. Se não fosse assim, a Bíblia não dizia: ensine o caminho do menino como deve se andar, instrua ele o caminho. Sabe por que a Bíblia fala isso? Porque eu e você precisamos de alguém que esteja sempre nos instruindo no caminho correto. Ei, querido, eu tenho essa notícia para ti nessa noite. Deus, ele vai levantar pessoas para começar a ajudar você. Deus vai começar a levantar pessoas para direcionar o caminho em Deus através de você. Então Samuel, ele servia ao Senhor perante Eli. Isso fez uma grande diferença no seu ministério. Isso fez uma grande diferença. A obediência de Samuel perante ao sacerdote Eli fez com que Samuel se destacasse. Fez com que Samuel pudesse assumir um sacerdócio, pudesse assumir um ministério profético, pudesse assumir um ministério, aleluia, de sacerdote em meio ao momento mais difícil que Israel se passava. Israel se passou o momento mais difícil de Israel, foi quando a glória de Deus se afastou. Ei, querido, eu não sei o que você tem passado. De repente, as escolhas que você fez com que a presença de Deus se afastasse. De repente, as escolhas que você fez, as atitudes que você tem tomado, tem te afastado do Senhor. Mas eu venho aqui nessa noite como profeta para dizer: é possível sim você ainda se destacar em meio a momentos difíceis, porque Samuel se
destacou em momentos difíceis. Samuel, ele conseguiu se destacar no momento mais difícil de Israel. Aleluia. A segunda coisa que fez Samuel se destacar, a primeira foi Samuel servir ao Senhor perante uma liderança. A segunda coisa, o segundo segredo que fez Samuel se destacar em momentos difíceis, foi ele dar importância à palavra de Deus. Foi ele dar ouvido à voz de Deus. E nessa noite eu quero dizer para você: comece a abrir o seu coração, comece a abrir os seus ouvidos e comece a valorizar a palavra de Deus na sua vida. Quando Samuel, no versículo 8, diz assim: e o Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamou o jovem. Pelo que ele disse a Samuel: vai-te, e há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali e chamou com outra voz, outra vez: Samuel, Samuel, e disse: fala, que o seu servo te ouve. Segundo segredo de Samuel para poder se destacar em momentos difíceis foi dar importância à voz de Deus. Quantas vezes Deus fala com você? Quantas vezes Deus já falou com você e você acha que é uma voz do além, que você acha que não está dando importância? Quantas vezes Deus falou para você tomar uma atitude e você não tomou? Quantas vezes Deus falou para você não fazer isso, você fez e você não viu resultado? Sabe por quê? É porque você não está dando importância à voz de Deus na sua vida. E Deus te trouxe através dessa live, Deus te trouxe aqui para dizer para você: comece a valorizar a palavra de Deus na sua vida. Comece a valorizar a palavra de Deus. Quando Oséias escreve: o meu povo perece por falta de conhecimento, sabe o que é isso? É porque não valoriza aquilo que Deus está dando como conhecimento ou ensinamento. Sabe por que o povo de Israel pereceu? É porque não conhecia, não dava mais importância às palavras que Deus dizia. Sabe por que o povo de Israel, lá nos livros de Juízes, quando Deus levantava um juiz, livrava aquele povo, e o povo voltava a fazer aquilo que era errado, e o Senhor os entregava na mão dos seus inimigos, porque não valorizava a palavra de Deus. Sabe o que fez muitos homens caírem? Sabe o que fez muitos homens que Deus chamou como heróis naquela época a falharem? É porque não valorizaram a palavra de Deus. Ei, querido, nessa noite eu quero dizer para você: dê importância sim à palavra de Deus na sua vida, porque é ela que vai te curar, é ela que vai te libertar, é ela que vai salvar a tua vida, é ela que vai convencer você do erro, é ela que vai mostrar o caminho, é ela que vai te levar para o céu. Aleluia. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Que verdade? Eu sou a palavra. João escreve no capítulo 1: e o verbo se tornou em carne, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Quem é o verbo? É Jesus. Ele é a palavra. Ele diz: ei, eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o pão do deserto e voltaram a ter fome, mas aquele que se alimenta de mim, do pão que eu dou, esse jamais vai ter fome. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Eu vou trocar em miúdos para você entender. Quem ouve a minha palavra e aplica no seu coração, e quem dá valor a ela, quem se importa com ela, não tem mais vontade de pecar. O pecado pode até bater na tua porta, mas você vai repreender. O pecado pode até tentar entrar na tua vida, mas você vai negá-lo. Por quê? Porque existe a palavra na tua vida, e a palavra é ela que te liberta. O que fez Samuel se destacar nos momentos mais difíceis que estava vivendo Israel, e ele viver os propósitos de Deus para a vida dele, foi ele dar ouvido à palavra de Deus. Foi ele ouvir o que Deus estava dizendo a ele. E Deus deu um ensinamento para Samuel: vá lá, fala com Eli, diga para ele, repreenda-o. Fala com ele que já deu a omissão dele para com seus filhos, fez com que eu mirasse.
A Bíblia vai dizer que Samuel esperou amanhecer. Ele não fechou os seus olhos. O sacerdote Eli olhou para ele e falou: fala, menino, pode dizer o que Deus falou. E ele conta o que Deus fala para ele, e assim se cumpre. Sabe por quê? Porque quem dá ouvido à voz de Deus, quem dá importância à palavra de Deus, as promessas se cumprem, as visões se cumprem, a bênção se cumpre na tua vida. Então, querido, sabe por que muitas coisas não têm acontecido na tua vida? É porque você tem priorizado muitas suas vontades e esquecido de priorizar o que a Bíblia diz a meu respeito e ao seu respeito. Queremos colocar aquilo que achamos que é certo, queremos colocar aquilo que achamos que é bom, e esquecemos do que a Bíblia fala para mim e para você, o que devemos fazer. Esquecemos daquilo que a Bíblia diz para mim e para você. E a palavra de Deus nesses momentos difíceis, querido, nunca foi tão solicitada. A Bíblia nunca foi tão acreditada nesses momentos. Sabe por quê? Deus permite essas coisas todas acontecerem. Sabe por que esses momentos difíceis Deus permite acontecer? Para que a nação, para que o povo, para que o homem possa entender que Deus ainda tem a sua palavra viva e eficaz. Se o povo não entende com imagens, Deus fala: eu vou fazer passar pela dificuldade para a palavra se cumprir. E hoje o que mais ouvimos é: tá vendo? Até quem não comunga da mesma fé que eu e você está dizendo: está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Porque nos momentos difíceis a única coisa que vai se destacar é a palavra de Deus. Ela é a única coisa que não vai sumir. A Bíblia de Jesus disse: passarás os céus, passarás a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Por quê? Porque é ela que vai direcionar a minha vida, é ela que vai direcionar a tua vida. E é por isso que o salmista Davi disse: guardei, Senhor, no meu coração as tuas palavras, para que eu não venha pecar contra ti. Ei, querido, aprenda a segunda lição nessa noite com Samuel: dê importância à palavra de Deus. Gostamos de tudo, mas a Bíblia diz que a palavra é ela que nos alimenta. Então, nesses momentos difíceis, é possível se destacar. Primeira coisa, através da autoridade que Deus coloca sobre a tua vida e você servir a Deus. E a segunda é você dar ouvido e importância à palavra de Deus. Eu acho interessante esse texto, eu acho lindo esse texto. Quando eu vejo Deus falar com Samuel ainda menino, sendo que já tinha 3 homens dentro daquela casa. Sabe por quê? Porque achamos que quando atingimos uma certa maturidade, a nossa vontade, Deus tem que fazer aquilo que eu ponho para Ele, e esqueço de ouvir aquilo que Ele impôs para mim. Eu entendo que quando Deus chamou naquele lugar, porque só Samuel ouviu? Porque Samuel estava com o ouvido atento. Porque só Samuel pôde ouvir a voz de Deus, e não o profeta Eli, não os filhos dele. Por quê? Porque eles estavam fazendo aquilo que não agradavam a Deus, e Samuel estava atento àquilo que Deus queria falar. Ei, querido, eu quero dizer para você, querido, que nesses momentos eu aprendi uma coisa com tudo que nós estamos vivendo. Eu acho lindo que Deus, Ele nos ensina com cada detalhe, cada situação. Deus nos ensina algo, e de forma diferente. De repente, para você, esse momento que nós estamos passando, que o mundo tem vivido, trouxe algum ensinamento e algum conhecimento. Para mim, eu acho interessante que trouxe outro, de repente diferente do teu, mas algo é certo, uma coisa comum, a única a todos, trouxe várias lições e ensinamentos. E a Bíblia não é diferente disso. A Bíblia, ela quer trazer para mim um único ensinamento: é possível se destacar em momentos difíceis. Querido, Samuel foi sacerdote no pior período de Israel, no período aonde a glória de Deus já não estava. E mesmo assim, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você que em meio a essa pandemia toda, em meio a essa dificuldade toda, em meio a tudo que você está vivendo, é possível você se destacar. É possível você continuar servindo ao Senhor, ouvindo a palavra dEle, fazendo questão, dando prioridade à palavra de Deus. Porque é ela que vai trazer a tua resposta, é ela que vai trazer o teu propósito, é ela que vai trazer o seu destaque, é ela que vai promover você. Quem é? A palavra de Deus. E é para mim finalizar essa mensagem, a Bíblia vai dizer, através de Jesus, quando Ele fala: uma certa vez Jesus estava numa casa ensinando, e a casa estava tão cheia, tão cheia, a casa estava tão cheia,
que a sua mãe e seus irmãos se apresentam do lado de fora. E ao se apresentarem, os seus discípulos digam: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e procuram ter contigo. E Jesus vira para eles e dá um ensinamento naquele momento sobre o que é a importância da palavra. E ele diz: olha, a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Ou seja, ouvir é uma coisa, ouvir traz fé, praticar traz semelhança a Ele. Quando eu escuto, eu tenho fé, mas se eu não pratico, a minha fé é morta, pastor. Quando eu tenho fé para ouvir, amém, mas se eu não a pratico, ela não tem validade nenhuma, somente só por ser ouvinte. Mas Deus nessa noite está dizendo: ei, eu quero dizer para você que, aleluia, que quem ouve e a pratica, esse sim, eu posso dizer que é semelhante. E Jesus vai dizer para mim e para você mais uma vez, que aqui, quando Jesus fala isso para sua mãe, para os seus irmãos, não era desfazendo dele, era dando prioridade e dando respeito e honra à palavra de Deus. Querido, nessa noite, valorize a palavra de Deus na sua vida. Valorize ela, porque o que fez Samuel se destacar no meio daquele momento difícil foi ele servir ao Senhor com fidelidade. O que fez Samuel se destacar naqueles momentos difíceis foi ele valorizar a palavra de Deus. Que nessa noite você possa valorizar, porque Jesus disse: aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Então você ama Jesus, guarda a palavra dele no seu coração. Porque dizer que ama, mas viver totalmente ao contrário do que ele disse, isso não é amor. Amor é quando eu respeito, amor é quando eu tenho carinho, amor é quando eu quero estar perto. Então como é que eu posso estar perto dele? É quando eu tenho uma palavra dele no meu coração. Ei, querido, Deus abençoe a tua vida, porque eu tenho certeza que Deus vai levantar você nesses momentos difíceis, para você ser um destaque em meio a essa situação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, através dessa palavra. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. E eu quero fazer um convite para você agora. Que convite é esse, pastor? Eu quero convidar você que entende, que entendeu que é possível se destacar. Esse destaque não é uma honraria dos homens, é você passar pelo momento difícil sem perder a fé, sem deixar de ser quem você é em Deus. Mas você, por algum momento da sua vida, você se afastou, ou até mesmo você nunca se conhece. Eu quero dizer para você nessa noite, através desse culto, através dessa live, você que quer retornar para Jesus, você que quer entregar sua vida para Jesus, coloca seu nome aí nos comentários. Coloca aí no teu comentário. Coloca aí no comentário. Fala assim: pastor, eu quero voltar para Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu entendi que eu não consigo mais viver sem a palavra. Sabe por que eu estou morto? Porque sem a palavra não tem vida. E se a palavra ela vivifica, então quando eu tenho a palavra eu tenho vida. Sem a palavra eu estou morto. Eu sou um morto andando. Aleluia. Mas quando eu tenho a palavra na minha vida, porque por ela me vivificar, a palavra ela traz vida. Ela é viva e eficaz. Então nessa noite eu quero dizer para você, você que quer entregar a tua vida para Jesus, a palavra diz que se me confessarem diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Confessa Jesus nessa noite. Entrega a tua vida, os seus caminhos ao Senhor. Fica tranquilo, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da tua família, Ele vai cuidar dos seus negócios. Fica tranquilo, Ele é o teu Pai, Ele vai te guardar, porque Ele faz menção da palavra dEle, e Ele cumpre aquilo que Ele diz sobre a teu respeito. E você que quer voltar para Jesus, escreve teu nome. Estamos aqui, queremos orar com você. Estamos aqui para te abraçar. Estamos aqui para cuidar de você. Estamos aqui para ajudar você, a direcionar você no caminho correto, a direcionar você através da palavra, através do discipulado, através da comunhão, a direcionar você no caminho correto. Entrega a tua vida para Jesus. Você que está assistindo essa live, você que se simpatiza com os cultos, mas ainda não confessou Jesus, e o teu coração está ardendo aí. De repente você está dentro da tua casa e você pensou assim: se eu estivesse dentro da igreja agora eu aceitava Jesus, pastor. Mas quem disse que você não está dentro da igreja? A igreja está aí. A igreja está dentro da sua casa através dessa live. Então é só você colocar seu nome aí que eu quero orar pela sua vida. Amém? Eu vou orar, vou fazer o seguinte, eu vou orar agora por você. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar, e enquanto eu oro você coloca o seu nome. Senhor, em nome de Jesus,
Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que é viva e eficaz. É ela, Senhor, que nos mantém de pé todos os dias. Pai, nós vivemos, Pai, pela palavra. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, que assim como Samuel se destacou em momentos difíceis, Senhor, através da sua obediência em servir a Ti perante a sua liderança, Pai, e também por dar importância e ouvir a voz de Deus, Senhor, assim, Deus, queremos aprender nessa noite a podermos valorizar, Senhor, a Tua palavra, ouvir a Tua palavra e valorizá-la, colocar em prática, Senhor, porque eu creio, Senhor, que as provas, as dificuldades, as aflições desse mundo não são comparadas com a glória que o Senhor vai nos revelar, porque está escrito, Senhor, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que o Senhor preparou para nós, Senhor. O Senhor tem um céu preparado para nós, um lugar celestial de glória, onde não haverá dor, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais ranger de dentes, Senhor, porque, Senhor, naquele lugar, Senhor, é o Senhor que vai nos direcionar, no céu, Senhor, é o Senhor que vai nos dar, Senhor, alegria, gozo, paz no Teu Espírito. Por isso, Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está tomando essa atitude de entregar a vida a Ti, Senhor, dentro da sua casa, ou que está retornando para os seus caminhos, que o Senhor possa fortalecê-lo através do Teu Espírito, em o nome de Jesus, amém e amém. Você que recebeu essa palavra, querido, guarde no seu coração, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, amém e amém.